Excelentíssimos senhores vereadores, senhores e senhoras do plenário. Fora o defendente, o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Edivar Bernardo Silva, chamado a apresentar defesa referente à sua prestação de contas do exercício financeiro de 2006. Quando fora, então, ordenador de despesas, prestação de contas esta que foi devidamente apreciada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conforme o número de processos já relatado pelo novo presidente desta Casa. De plano, o defendente reitera todos os termos da defesa já apresentada perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por considerá-la esclarecedora e justificativa a análise inicialmente feita pela equipe de auditoria daquela Corte de Contas, bem como do seu pleno, que também apreciou o processo, levando-se, evidentemente, em consideração o honroso mistério desta Casa, bem como do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar na fiscalização do Poder Executivo, resguardando, assim, o interesse coletivo, o interesse das finanças públicas. Esse contrato que o gestor deve ter com as finanças públicas, indiscutivelmente, considerado como um selo com o patrimônio público, é primordial ao bem comum. Logo, a missão exercida pelo gestor público visa detectar a figura do administrador público que comete improbidade administrativa. Esta é a missão primordial, a missão essencial da fiscalização exercida pelos órgãos de fiscalização, Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas do Estado. Ora, por que tem-se essa fiscalização? Para que justamente se detecte a improbidade administrativa e, consequentemente, se puna aquelas pessoas que se envolveram, que praticaram atos de improbidade contra o patrimônio público. E é por meio, evidentemente, desses controles que se acedem os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, principalmente os princípios da legalidade e da moralidade, sustentáveis, sem sombra de dúvida alguma, maior da coexistência dos demais princípios constitucionais. Pois bem, o princípio da legalidade deve ser observado porque o ato do administrador deve repousar na lei, como regra sempre a ser cumprida. Viva a nossa doutrina por meio do saudoso Eli Lopes Meirelles, que cumprir simplesmente a lei na frieza do seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios do direito e da moral, para que ao legal se abunde o honesto e o conveniente aos interesses sociais. Então, a nossa doutrina, do mais respeitado administrativo do Brasil, diz que cumprir a lei simplesmente na frieza do seu texto não é o suficiente ou não deve ser feito apenas isso, mas conjugar o cumprimento, a aplicação dessa lei com as conveniências dos interesses sociais, dos interesses locais. Ora, por esse diapasão, se infringe o princípio da legalidade, quando o ilegal resulta na desonestidade, inconveniente ao interesse coletivo. Ou seja, busca-se uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio público. Surge-se, assim, a infração, então, agora ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade exige do administrador que os seus atos não contrariem a moral, mesmo que estejam baseados na lei, exigindo-se, portanto, que se distingua o bem do mal, o honesto do desonesto, evidenciando-se assim o elemento ético da conduta do gestor. Pode-se então dizer que infringir o princípio da moralidade é desvirtuar a intenção legal de atender o bem comum. Infringe-se o princípio da moralidade quando não se busca atender ao bem comum, e sim ao interesse próprio. Bom, não é sem razão
que uma grande administrativista da atualidade, Maria Silvia Zanella de Pietro, diz que não é necessário penetrar na intenção do agente, porque o próprio objeto resulta a imoralidade. Isso ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade existe proporcionalmente, como exige proporcionalidade entre os meios e fins que atingir. Na seleção da imoralidade administrativa é essencial o princípio da razoabilidade. Ou seja, para julgarmos, para considerarmos que o gestor agiu ou não infringindo o princípio da moralidade, é necessário que analisemos esse fato pelo princípio da razoabilidade. Ou seja, era razoável ou é razoável que o gestor tenha agido dessa forma? Foi razoável que ele tenha praticado determinado ato? A análise ou julgamento pelo prisma da moralidade tem que passar pela razoabilidade. Tem que ver se o ato foi razoável ou não, se era necessário ou não que tivesse sido feito. Neste caso, a fórmula é simples. Improbidade é igual à vantagem crítica. Aquela pressuconhece, ou seja, a improbidade não pode ser caracterizada quando não houver uma vantagem indevida para o gestor, para que supostamente a tenha causado. Logo, se o ato não configura a temida improbidade, ela é válida para todos os fins. Como usando os autos da prestação de contas do exercício financeiro de 2006, podemos identificar os fatos que motivaram a emissão do parecer prévio, quanto fora a ausência de repasse ao regime próprio de previdência social das contribuições dos servidores. Segundo, extrapolação do limite de percentual de gastos com despesa de pessoal. Terceiro, a prática reiterada de burla ao concurso público, valendo-se o gestor da contratação temporária de número expressivo de pessoas. 4. Ausência de processo licitatório de controles internos eficientes relativos a despesas expressivas com locação de veículos. E, por fim, o pagamento considerado indevido de combustíveis na locação de veículos para prestação de serviços no município. Ora, senhores, para cada um dos fatos aqui narrados e constantes do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, existe perfeita justificativa. Se não, vejamos. Ao primeiro ponto, no que diz respeito ao não repasse da contribuição social para o Instituto de Previdência do Moreno, em sua defesa, o excelentíssimo senhor prefeito argumentou que naquele exercício, ou seja, em 2006, a prefeitura fez o pagamento de todo o pessoal inativo e pensionista. Ou seja, toda despesa referente aos aposentados e aos pensionistas que deveria ter sido pago pelo Moreno Prev, não o foi. E sim foi pago diretamente pelos cofres da prefeitura, pelo tesouro público da prefeitura. Então, diante daquela despesa que o município, que a prefeitura teve, quando quem deveria ter era o Moreno Prev, a prefeitura ficou sem recursos para fazer então aquele repasse, que na verdade foi feito um pagamento a maior. Deveria se pagar R$351 mil, certo, de contribuições que foram descontadas dos servidores, contudo a folha de inativo e a folha de pensionistas foi bem maior do que esse valor e foi suportado pelos cofres da prefeitura. Tanto é que quando na defesa fora alegado este fato, e à época o relator pediu um parecer da Auditoria Geral do Tribunal,
parecer este da lavra do auditor e conselheiro substituto Adriano Cisneiros, esse concordou que realmente o prefeito estava correto. Não fez o repasse porque pagou dos próprios cofres da prefeitura toda a folha de inativo e de pensionistas. Então, cremos que este ponto não poderia jamais rejeitar as contas do prefeito. Porque ele pagou um débito muito maior, fez um aporte, na verdade, ao Instituto de Previdência, ao Moreno Prev. O segundo ponto constante do relatório prévio diz respeito, então, à extrapolação dos limites de gastos com a despesa de pessoal. Os senhores bem sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa o percentual de 54% como limite máximo de gastos com pessoal para o Poder Executivo. Naquele exercício, a Prefeitura, o Executivo, teve uma despesa de 57,1%, ou seja, apenas 3 pontos percentuais além do que a lei determina. Mas por que extrapolou-se esse limite? O exercício financeiro de 2006, nós bem sabemos, que fora o segundo ano da gestão do doutor Edivar, o qual, desde o início de sua gestão, vinha adotando medidas para o fim de adequar as despesas com pessoal ao limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, muitos foram os desafios encontrados, e nós bem sabemos quais as dificuldades que o gestor tem para adequar gastos com pessoal. Nós bem sabemos que isso implica sempre em problemas para a população. Adequar gastos com pessoal, como não se pode reduzir remuneração, tem que se demitir servidores. Tem que se botar cidadãos no olho da rua. Olha, não pode mais ficar aqui, eu tenho que adequar os 54%, se vira. Vai procurar um trabalho aí. Isso nós sabemos que não é uma medida que se pode fazer de forma abrupta, de qualquer forma. Pois bem, como eu dizia, muitos foram os desafios encontrados pelo prefeito para poder reduzir esse gasto. Tanto é que no exercício de 2005, atingiu-se o percentual de 58,1%. Então, em 2006, nós já estávamos em 57%. Já houve uma redução, já houve uma adequação. Ora, diante dessa situação, concessa vênia, não se deve julgar com tanto rigorismo atos de gestão que não se revestem de improbidade administrativa ou mesmo crime contra a administração pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de certos pontos de elevado rigorismo, apresenta-se no nosso ordenamento jurídico como relevante e harmônica. E o município do Moreno, por meio da interpretação à Lei de Responsabilidade Fiscal, firmando-se sobretudo na harmonia das disposições da lei supracitada, concluiu que as despesas nesse exercício, mesmo extrapolando um pouco os limites permitidos, não pode se constituir numa óbice a aprovação de suas contas. Ora, em centros urbanos do porte do município de Moreno, como bem conhecem os senhores, são altíssimos os índices de desemprego, tendo em vista não haver grandes empresas instaladas, se encontrando deste modo o gestor numa situação complicada. Quando, por um lado, tem que demitir, contribuindo desse modo para que a paz social não seja alcançado, associado a esse fato, o agravante de ter que diminuir a prestação de serviços nas áreas sociais, como saúde, educação e assistência social. Então vejam o dilema do prefeito. A lei diz, você só pode gastar 54%. Ele está extrapolando. Se ele demite, bota cidadão na rua. O camarada está desempregado. Aumenta a inadimplência no mercado. Aumenta as necessidades da população. Pode, com isso, aumentar índices de violência. E, ao mesmo tempo, ele diminui a ação da prefeitura. Ora, se você precisa de X servidores para prestar os serviços na área de assistência social, saúde e educação, e você vê seu quadro diminuído, é evidentemente que esse serviço não poderá ser prestado como a população precisa, como o interesse público exige. Então, para se adequar limites de gasto com pessoal, há de se ter uma programação muito bem feita e não se faz de forma abrupta.
Não é justo simplesmente descontar isso no servidor, colocando no olho da rua. E o prefeito demonstrou que de 2005 para 2006, da prestação de contas que ora está em julgamento, ele já estava reduzindo o percentual de gastos com pessoal, demonstrando assim a sua intenção de adequar a sua gestão à lei de responsabilidade fiscal, sem causar grandes consequências à população e, consequentemente, ao interesse público. O terceiro item, constante do relatório prévio, diz respeito à prática, ou melhor, à burla do concurso público. Ora, o que for considerado burla por parte do Tribunal de Contas ao princípio do concurso público é que o prefeito efetuou contratações temporárias por excepcional interesse público para fins de atuação desses agentes, desses contratados, na área de assistência social, saúde e educação. Ora, nós bem sabemos que hoje todo município, no Brasil, os mais de 5.500 municípios brasileiros, todos eles fazem contratações temporárias. E podem fazer porque a Constituição assim determina. E bem sabemos também que o município dispõe de muitos programas temporários, de muitos convênios firmados com o Estado e com a União, onde aquelas vagas não podem ser ocupadas por concurso público. Como, por exemplo, poderíamos citar um PSF, o Programa de Saúde da Família. Ora, como fazer um concurso público para ocupar vagas de um PSF, quando bem se sabe que isso é um programa temporário que se tem com o governo federal? Que se um dia passar a não existir mais, para onde iriam esses servidores? Então a lei permite que nesses casos e em muitos outros, o gestor se valha da contratação temporária. E assim o fez o prefeito no exercício de 2006. Contratou, fez os contratos temporários, o tribunal considerou que seria uma infração ao princípio do concurso público. Evidentemente que nós sabemos que não é, porque a própria lei permite que essas contratações possam ser feitas. E assim o foi. Foram contratações feitas, foram pais de famílias, trabalhadores que foram empregados na prefeitura e foram pais de famílias e trabalhadores que prestaram serviço público à população. Serviços de saúde, de educação e de assistência social. Então, o fato por si só, evidentemente, só visto pelo rigorismo da lei, pelo rigorismo de um técnico que está distante da população, que está lá no tribunal, no ar-condicionado, com toda a segurança, sem ver as necessidades do povo, como o prefeito vê, como os senhores vereadores veem, é que pode considerar que a contratação de pessoas para trabalhar em serviços de assistência social, saúde e educação possa motivar rejeição de contas. O quarto ponto do relatório, nós temos justamente o que foi considerado pelo tribunal a ausência de realização de alguns processos licitatórios e de controles ineficientes por parte da prefeitura. Ora, entende o defendente que o item em questão não seria jamais suficiente para alicerçar uma decisão que venha a rejeitar a prestação de contas. Seja porque houve controle e acompanhamento da prestação do serviço, seja porque não houve prejuízo ao erário municipal, o que fora reconhecido pelo próprio conselheiro relator. Alega que não foi feito alguns processos licitatórios para despesas não programadas, que não se teve um controle interno eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo relator que julgou esse processo no Tribunal de Contas entende que não houve nenhum prejuízo ao erário do município, que não houve nenhum prejuízo à administração pública. Ora, se não houve prejuízo, não há por que se rejeitar contas. Nós bem sabemos da dificuldade que o gestor público no Brasil hoje tem.
de administrar um município com poucos recursos, de administrar um município em que os funcionários públicos, os servidores públicos não puderam receber no passado a capacitação técnica necessária e que os recursos nem sempre permitem que isso seja feito. Mas ainda assim o próprio conselheiro relator conclui que não houve prejuízo ao município. E se não houve prejuízo ao município, isso não pode jamais motivar a rejeição das contas. Jamais pode rejeitar, porque não houve prejuízo, não houve dolo, não houve má-fé. Por fim, resta o enfrentamento do último considerando do parecer prévio, que diz respeito justamente ao pagamento de combustíveis que foi feito para os prestadores de serviço de transporte para a educação. Ora, na defesa que foi apresentada perante o tribunal, o defendente aduziu e reitera neste ato que não se tratou simplesmente de abastecimento por mera liberalidade dos cofres públicos, mas decorrente da própria condição da contratação, que não incluía o valor do combustível no preço contratado. Foi contratado o serviço? Sim, foi contratado o serviço. Foi prestado esse serviço? Claro que foi prestado o serviço. Todos os estudantes da rede pública de ensino foi transportado quando deveria ter sido transportado. Desafia-se qualquer denúncia apresentada nesse sentido, que algum estudante de uma localidade para outra deixou de ser transportada. Os senhores bem sabem que aqui não chegou nenhuma denúncia nesse sentido, no Ministério Público não chegou nenhuma denúncia, nem no próprio tribunal. O serviço foi prestado. O que se discute aqui apenas é se o combustível que foi pago pela Prefeitura para abastecer esses veículos que faziam o transporte escolar, se era legal ou não. O tribunal entendeu que não era legal porque não estava previsto no contrato. Contudo, há de se analisar o momento da contratação e por quem foi feita a contratação. E a maior prova de que a despesa com combustível era da municipalidade são que os contratos que foram analisados pela auditoria, onde consta como obrigação do contratado o pagamento referente ao abastecimento do seu veículo, não consta que foram aceitos no voto do relator. Não constavam explicitamente aquela obrigação como do prestador do serviço. Se pegar um desses contratos, não vai se encontrar lá. Que quando a obrigação é do contratado, consta lá. Que o contratado tem a obrigação da manutenção do veículo, tem a obrigação de abastecer, a obrigação disso e a obrigação daquilo outro. Isso tem que estar tudo em contrato. E no contrato, em nenhum dos contratos que foram feitos, consta que o abastecimento seria por conta do prestador de serviço. Se não era por conta dele, era por conta do contratante. Era por conta do município do Moreno. Ora, o entendimento do Departamento de Compras, à época do processo licitatório, foi apenas de forma inversa da auditoria. A auditoria entendeu que no contrato tinha que constar, que não era a obrigação dos contratados abastecer. O Departamento de Compras entendeu apenas de forma diversa. Que se eu não colocar no processo que é a obrigação do contratado, é do município. É simples. O Departamento de Compras entendeu de uma forma, a auditoria entendeu de outra. De quem é a obrigação? Se fosse do contratado, estaria no contrato. Se não está no contrato, é do município. E foi assim que foi feito. Ou seja, a obrigação do contratado constaria expressamente no termo contratual. Não constando, tornava-se obrigatório da Prefeitura, como consequente variação de preço da locação, que no caso em apreço tornou-se mais adequada ter sido feita dessa forma. Então, foi tão somente aqui uma questão de interpretação do tribunal que achava que seria de uma forma, enquanto o Departamento de Compras, que foi quem contratou, que foi quem estava à frente da contratação, que colocou no papel
que sabia qual era a obrigação da prefeitura, que sabia qual era a obrigação do contratante, fez desse modo. Ora, senhores vereadores, não resta dúvidas que os atos que foram praticados e estão agora sob a análise dos senhores não causou, em momento algum, prejuízo à administração pública. Em todo tempo, cuidou o chefe do Poder Executivo, o defendente nesse momento, em zelar pela gestão da coisa pública. Os pontos que constam do parecer prévio são esses. Para cada um deles, a justificativa. Não for a intenção do prefeito, em momento nenhum, infringir a lei por infringir. E se em algum momento descumprir um limite de lei de responsabilidade fiscal, se em algum momento contratou temporariamente, se em outro teve que adimplir com compromissos assumidos contratualmente, o fez apenas para fins de atender ao interesse coletivo. A população foi atendida, o serviço foi prestado e, consequentemente, não houve improbidade administrativa, não houve nenhum crime contra a administração pública e a sua prestação de contas merece a aprovação por parte de Vossas Excelências. Então, espera tão somente o defendente que haja a compreensão de cada um dos senhores edis, de cada um dos senhores vereadores sensíveis ao que é ser administrador público nos dias de hoje, a entender os atos que foram praticados e saber que eu fui apenas com a finalidade de atender ao interesse coletivo. E, consequentemente, aprovar as contas que estão sendo analisadas, afastando qualquer tipo de punibilidade aos atos da gestão exercidas no exercício financeiro de 2006. A defesa agradece a atenção de cada um dos senhores e espera, confia, que realmente a prestação de contas seja aprovada por uma questão maior de justiça.